O cinema é uma das formas de entretenimento mais populares do mundo, garantindo a diversão e o medo de muita gente. Os filmes de terror são alguns dos mais procurados pelo grande público, que, em busca de algo diferente para assistir, sempre acaba optando pelas produções que trazem mais do lado sobrenatural para a nossa realidade. No entanto, muita gente não imagina que, para que aquele filme fosse feito, algumas horas de puro terror tenham sido passadas pela produção da obra, com algumas mortes acontecendo durante isso. Se você quer conhecer algumas das histórias mais bizarras dos bastidores de filmes desse gênero, continue assistindo ao vídeo até o final. Poltergeist. Poltergeist é um dos maiores clássicos do terror, contando com uma história capaz de atormentar qualquer criança ou adulto. Apesar de apenas um deles ter feito grande sucesso, é composto por uma trilogia, e muita coisa bizarra aconteceu durante a gravação dos 3 filmes. Por razões inexplicáveis, grande parte dos envolvidos na produção do filme acabaram morrendo. Se falar na atriz principal, a pequena Heather, que interpretou Carol Wayne. Ela morreu por conta de uma doença intestinal bem atípica. Oliver Robbins, um dos atores do filme, quase morreu ao ser estrangulado por um robô, que não deveria ter feito isso com tanta força. Além disso, vários outros casos bizarros aconteceram durante as gravações, como você pode conferir. Dominic Dunne foi estrangulado pelo namorado que estava com ciúmes do sucesso da atriz. Julian Beck morreu de câncer enquanto filmava o segundo filme da franquia. Brian Gibson morreu de sarcoma de Ewing, doença que geralmente só ataca adolescentes e crianças. Ele tinha 54 anos. Will Sampson morreu após um transplante de coração, 1 ano depois de participar das gravações do filme. Bem, você pode até ser cético, mas é inegável que há coincidências demais acontecendo durante a filmagem desses filmes, principalmente os filmes que mais fizeram sucesso, com seus atores tendo seu destino encerrado prematuramente. Gravações de Annabelle. Annabelle é hoje a figura mais conhecida no meio do terror. A boneca amaldiçoada é cercada de mistérios, com muita gente afirmando que o objeto conta com um espírito maligno dentro dele. Essa aura de terror é tão forte que acabou passando para o filme. O diretor do filme afirmou ter visto as marcas deixadas pela garra de um demônio em uma das janelas do set de filmagens. Por coincidência ou não, as marcas deixadas eram no mesmo formato do que a feita pela produção para gravar uma das cenas do filme, onde o demônio acabava matando um dos personagens. Além disso, o personagem morto na cena citada acabou sofrendo um acidente durante a cena, já que a iluminação, por um motivo desconhecido, acabou se soltando e caindo em sua cabeça, quase o matando de fato. Imagine se Annabelle real estivesse realmente no set de gravação. Invocação do Mal e Doença. Invocação do Mal é a franquia de filmes de terror mais famosa da atualidade, contando várias histórias aterrorizantes durante suas tramas. Como você já deve imaginar, as gravações não foram das mais simples para os atores, mas a situação piorou quando coisas estranhas começaram a acontecer com Joey King. A jovem atriz começou a aparecer com vários hematomas no corpo durante a gravação, sem saber explicar o que estava acontecendo. Pensaram ser brincadeira dela, porém, ao notarem que não era, a levaram ao médico imediatamente. Com os exames foi descoberto que ela sofria de uma doença chamada ITP. Isso causa o afinamento do sangue, atrapalhando no funcionamento do organismo, pois atinge diretamente as plaquetas. Após descobrir a doença, começou a ir no médico diariamente para fazer um tratamento. No entanto, seu quadro só melhorou coincidentemente após o fim das gravações do filme. Coincidências até demais, eu diria. No limite da realidade. Baseado em uma série de grande sucesso em todo o mundo, No Limite da Realidade, também chamado de Twilight Zone, The Movie, conta com uma das histórias mais bizarras que já aconteceram nos bastidores de um filme de terror. O ator Vic Morrow, para o azar dele, foi o grande protagonista da tragédia. Durante as gravações, Vic e mais 2 crianças teriam que filmar uma cena onde um helicóptero passaria por cima deles.
O grande problema foi que, em uma das explosões no set, acabou atingindo um helicóptero, fazendo com que o veículo atingisse em cheio os 3 atores que estavam na cena. Vic foi decapitado, morrendo na hora. Um fato curioso sobre isso é que o ator já havia feito um seguro de vida 1 ano antes de começar a gravar o filme, pois estava com a sensação de que em algum momento poderia acabar morrendo enquanto grava um de seus filmes. Para seu azar, ele estava totalmente correto quanto a isso. Teria Vic recebido algum tipo de premonição? Ou sabia ele que sua hora estava chegando? Bem, nunca saberemos. Horror em Amityville. O caso mais famoso de Ed e Lorraine Warren, a chacina que aconteceu em Amityville, virou tema de diversos filmes de terror ao longo da história. Tudo começou quando Ronald DeFeo Jr. acabou assassinando sua família dentro de casa, alegando que fez isso após o demônio ordenar que fosse feito. A família que foi morar no local depois disso afirmou que os móveis se moviam sozinhos, moscas infestavam a casa sem maiores explicações, e o então dono da casa jura até hoje que viu a imagem de sua esposa se transformar na imagem de uma velha tenebrosa. Se mudaram, e as lendas sobre o local aumentaram ainda mais. Durante a gravação do remake do filme, em que Ryan Reynolds interpreta Ronald, a produção relatou que todos os envolvidos acordavam exatamente no mesmo horário em que a chacina havia acontecido, como se a casa estivesse alertando eles. Além disso, um corpo morto foi encontrado no estúdio de gravação, deixando a situação ainda mais bizarra. Histórias bizarras são coincidências demais. É inegável que acontecimentos e tragédias em filmes de terror são muito mais numerosos do que em bastidores de outros tipos de filmes. O bizarro é que aparentemente não são poucos acontecimentos e isso não vai parar. Seja com filmes antigos ou mais recentes, sempre algo bizarro irá acontecer durante as filmagens. Não sabemos se isso é fruto de muito azar dos produtores ou se de fato é alguma intromissão sobrenatural acontecendo em nosso mundo. Bem, chegamos ao final do vídeo. Caso tenha gostado, deixe o seu like, recomende para um amigo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito e nos motiva a continuar. Seu anfitrião Harry se despede e deseja sorte. Até mais.